Bom dia a todos, feliz sábado. Deus abençoe vocês por terem escolhido estar no melhor lugar aqui neste país, nessa cidade, que é adorar o nosso Deus. E obrigado por vocês terem nos recepcionado, cada um com uma realidade diferente, mas assim, é um contato de uma compra de um carro, é um contato de uma casa, é um contato disso, é um convite para o almoço. Obrigado. Isso mostra que não só a família adventista, mas a família de brasileiros aqui nesta região é unida. Eu quero agradecer profundamente em nome da minha família. Obrigado por nos ajudar, orar. Então a gente só tem a agradecer. E a irmã não veio, eu ia brincar com ela, né? Que eu disse que minha filha só tinha 15, agora já tem 16. Já está, né? Eu falo para ela que já está, agora já pode. Mas, brincadeira à parte, obrigado, Paulo, por ter nos recebido. É engraçado, eu e o Paulo, no Brasil a gente não se conhece. A gente se conhece em Chile, Estados Unidos, né? Mas no Brasil a gente não se conheceu. Paulo, satisfação em rever, conhecer você, sua esposa. Os filhos ainda não conheço, mas pelo menos nas fotos e irei conhecê-los. É, eu pensei bastante na mensagem que eu iria trazer nesta manhã e pensei em temas como fé, pensei em temas como uma mensagem doutrinária, mas eu pensei assim, por que não levar o principal tema bíblico para eles? E, e avaliando um pouquinho, estava lendo aí essa semana um texto da Bíblia e vi que todas as vezes tem aquela velha expressão: quando se muda o rei, muda-se a lei, e quando esse rei morre? Não era diferente de lá, também não é diferente daqui. Quando se morre um político ou quando se muda um presidente, normalmente um grupo ou outro vai ficar satisfeito, né, e outro grupo insatisfeito. E naquela época o rei ele representava muito. E o que acontecera foi que um rei morreu. E agora, engraçado, a maioria dos livros proféticos mostram o chamado divino já no início, mas de Isaías é diferente. Isaías é lá no capítulo 6 que vai acontecer o chamado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 6, verso 1 até o verso 7. Capítulo 6, de 1 a 7. E, engraçado, Isaías fala do chamado dele no capítulo 6. O capítulo 5 vem todo um processo de apostasia. Ele começa a apresentar 4, 5, 6, principalmente, perdão, 4 e 5, principalmente o 5, ele apresenta apostasia. Mas no 6, verso 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias. O chamado acontece exatamente, engraçado, o chamado acontece exatamente no meio de uma notícia trágica, uma revelação acontece no meio de uma notícia trágica. No ano da morte do rei Uzias, isso por volta de 740, não há um consenso dos historiadores, alguns dizem 780, outros dizem 740, outros dizem 770, mas o comentário bíblico adventista fala no ano 740 a.C. E aí, Isaías, dentro daquele ano, então ele frisa o ano e ele diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre o altar e um sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Grava essa expressão, eu vi. Grave bem essa expressão, eu vi. Com a vista, a gente consegue enxergar o mundo. Aqueles que não possuem esta habilidade, eles conseguem, através do tato, ter um referencial. Mas a visão é algo importante. Todas as vezes, quando a gente olha algo,
a gente causa uma impressão. Diz que a primeira impressão é que fica, e isso é realmente, dentro da psicologia já foi comprovado que realmente causa uma impressão profunda. Então, a visão, ela é muito, muito importante. E a gente faz várias leituras das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Agora, Isaías estava ali, ele não estava fazendo uma leitura divina, ele acaba sendo lido pelo ser divino. E aí ele continua nesta visão: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Como eu falei sobre visão, entenda bem, o Deus Criador, a visão sobre ele em todas as religiões, todas, perpassa. Todas as religiões têm um Deus Supremo que é Criador. É inequívoco que as pessoas consigam enxergar que há alguém superior. Quando Isaías fala da glória, ele está falando sobre o templo. A questão ali tem a ver do local onde ele estava. E a glória de Deus perpassa todos os povos. E o capítulo 5 fala um pouquinho sobre a apostasia, sobre o afastamento de Deus. E no capítulo 6, ele começa a ter essa visão para Deus direcionar o povo que estava se apostatando. E aí ele continua sobre a visão: a base do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Este versículo mostra uma visão externa e interna. A externa, ele contempla o Deus Criador, o Deus Salvador. E interna, ele começa a olhar para dentro dele. Em alguns textos de vários autores, inclusive Ellen Goldwhite, ela menciona o seguinte: quanto mais nós desenvolvemos a nossa vida espiritual, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais enxergamos a nossa natureza. Isaías estava ali, reconhecendo a natureza dele, de quem ele era. E a natureza de um pecador, quando se aproxima de Deus, é olhar os pecados que ele comete, e ele diz que ele também tinha lábios impuros. A Bíblia diz que todos pecaram. A visão correta de Deus mostra quem nós somos diante do grande Deus do universo. Somos seres pecadores. A diferença entre os pecadores que são arrependidos e os pecadores obstinados. O Deus Criador quer que todos enxerguem esta natureza e se acheguem até Ele. Então, um dos anjos, ou um dos serafins, voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar, como tenaz. Verso 7, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Ah, amados irmãos, o problema de Israel é o problema que ocorre hoje no mundo. As pessoas, elas não conseguem enxergar a sua própria natureza. Hoje se legalizam os pecados. Hoje fazem dos pecados como estilo de vida, mas ali estava Isaías diante da mais pura doutrina de justificação pela fé. O Deus Salvador se apresenta a Isaías e diz: olha, o teu pecado está perdoado. Eu fui pastor em várias áreas do Brasil, em várias regiões do Brasil.
Em uma delas era um povoado e uma mãe desesperada me procura e fala: Pastor, a minha filha ela tem uma vida muito dissoluta. E aqui no povoado, ninguém mais quer falar com ela, ninguém mais quer saber dela. E eu queria que o senhor a visitasse, mas sem as pessoas da igreja saber, senão o senhor vai ficar mal falado aqui. Eu falei: irmã, eu irei visitá-la. E eu visitei aquela jovem e a jovem começa a conversar comigo e falando as várias situações que ela havia passado. Eu falei para ela: olha, existe um texto que está lá em 1 João que diz que Deus nos perdoa. E li o texto com ela e ela... Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João, capítulo 1. Primeira epístola de João. Capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Eu havia falado para aquela jovem, eu não sei qual é a sua história toda, o porquê você tomou várias decisões na sua vida que te aniquilaram diante da religiosidade que impera aqui nessa região. Mas eu conheço um Deus que pode perdoar você. Eu conheço um Deus que quer perdoar você. Eu conheço um Deus que pode transformar a tua vida. Amados, grave esta frase. O perdão de Deus não é para que o pecador permaneça no pecado. A Bíblia diz que o perdão de Deus é para transformar o pecador. Para o pecador entender o quanto Deus o ama. Aquela menina chorando falou assim para mim: pastor, mas eu não sei por onde começar. Eu falei: mas eu sei. Você pode começar agora dizendo: Deus, eu aceito o seu perdão e aceito a transformação que o Senhor quer fazer na minha vida. Naquele momento, aquela mãe estava em lágrimas. O irmão dela, resistente, saiu, quis ir embora, mas ela ficou ali. Ela disse: pastor, eu aceito Jesus. Eu quero receber o perdão de Deus. Se os homens não me perdoam, ou se as pessoas aqui falam, eu quero o perdão de Deus. Israel perdeu o foco em exaltar apenas o Deus Criador. Muitos cristãos hoje perdem o foco em apresentar apenas o Deus Criador. Devemos apresentar o Deus Redentor. Quando Isaías compreendeu que o Deus Redentor queria auxiliá-lo, queria não só perdoá-lo, mas também perdoar toda a nação, e vocês, ao olharem todo o restante do livro de Isaías, você vai ver quantas das vezes Isaías menciona o perdão de Deus, o favor divino, a salvação divina. Isaías compreendeu que o cerne da mensagem era o perdão de Deus. A principal doutrina bíblica, justificação pela fé. Não há outra principal, a principal justificação pela fé. O Deus que cria o mundo e o mundo se perde, então ele resolve morrer pelo mundo. A Bíblia diz que Cristo morreu para salvar a todos. Foi esta dinâmica que Israel perdeu de visão. Foi essa dinâmica, ou esta dinâmica que muitos perdem de visão. O Deus que cria é o Deus que salva. O Deus que salva é aquele que diz que ama você. Aquela menina, então, saiu. Dali, os líderes vieram falar comigo. Eu falei: irmãos,
O Deus que perdoou ela, perdoou você ou eu na nossa ignorância. Eu quero falar com você nessa manhã. Só você e Deus sabem o quanto é difícil lutar na vida espiritual. Trabalho, é fácil. A gente trabalha, descansa e o corpo se renova. Mas a vida espiritual é uma luta constante. E nesta manhã, eu vim trazer a vocês, eu vim apresentar a vocês a renovação desse Deus que perdoa, desse Deus que salva, a renovação desse Deus que morreu para salvar você. Engraçado, após o versículo que eu li de Isaías, a Bíblia diz assim, Deus faz a pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele diz, envia-me a mim. Após receber o perdão, após receber a justificação pela fé, Deus fala assim, quem é que eu vou enviar? Aí Isaías diz assim, ó, eu estou aqui, envia-me a mim. O perdão não compartilhado não é um perdão de salvos. O salvo, perdoado, justificado, ele compartilha. E eu quero fazer um apelo a você nesta manhã. 2 apelos. O primeiro, eu não sei, não conheço nenhum de vocês profundamente, mas Deus conhece. E Ele pode perdoar você. Ele quer perdoar você. O primeiro apelo que eu faço nessa manhã, qualquer que seja as suas dificuldades ou o seu pecado, Deus pode perdoar você, Ele quer perdoar você. O segundo apelo que eu faço nesta manhã, apresente esse perdão a uma outra pessoa. Israel se fechou ao ponto de ter um Deus exclusivo para salvá-lo e perdeu essa brilhante missão. Então, o segundo apelo, leve este Deus que perdoa para outra pessoa. E aquela menina, quando saiu, ela saiu tão feliz, ela falou, pastor, por que você prega diferente destas outras pessoas? Eu falei, não, eu prego igual a elas que se fecharam. Eu sei que algumas coisas devem ser reguladas pela lei e tal, mas eu não posso falar para um errante que ele não tem mais jeito. E eu quero falar para você nessa manhã, qualquer que seja o seu pecado, Deus pode tocar a tua vida e perdoar você. Não há pecado que não seja perdoado. Talvez você diga, mas pastor, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se a gente estuda bem, a blasfêmia contra o Espírito Santo é toda uma vida de... Mas no momento em que a alma, o errante, ou a errante diz assim, Deus, eu não quero mais, eu quero a sua salvação. Ah, amados, a Bíblia diz que Deus está disposto a nos dar muito mais do que a gente tem de pedir. E nesta manhã, eu quero oferecer aquilo que eu recebi de Deus. O perdão. Somente você e Deus sabem. A visão correta de Deus nos faz olhar para esse Deus que perdoa, esse Deus que salva. A visão correta de Deus nos dá comportamento correto, de acordo com a palavra dele. E eu quero fazer um apelo a você nesta manhã. Deus quer perdoar você. Deus perdoa você. Talvez você se ache, às vezes, em algum momento, na sua relação com Deus, você se acha uma pessoa que não merecia estar na presença dele. Mas eu quero dizer a você, nem o próprio profeta se achava digno de ser chamado de profeta. Não era só Isaías, Ellen Goldwhite, Jeremias, os apóstolos também não se achavam dignos, ao ponto de Pedro dizer assim, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Mas é esse Deus, mesmo com essa dicotomia de nossa natureza, Deus nos ama e nos perdoa.
E eu quero orar por você nesta manhã. Não precisa falar para mim, para o teu colega do lado, mas você sabe a sua relação com Deus. E se você deseja renovar esse perdão, a Bíblia diz, Ele não só nos perdoa, mas nos purifica de todo o pecado. Se você deseja nesta manhã dizer, Deus, dá-me a visão correta do teu perdão, dá-me a visão correta da tua graça, me ajuda a te enxergar como o Senhor quer que eu te enxergue. Eu quero que você se coloque em pé, porque eu quero orar por você nesta manhã. Amém. Bondoso Deus e Pai, obrigado pela mensagem da cruz. Obrigado pela mensagem de perdão e pela mensagem que o Senhor criou para salvar o mundo. Mas às vezes, como líderes, como membros da igreja por vários anos, às vezes a gente não renova esta mensagem para nós. Então, como seus filhos e filhas, o Senhor sabe que cometemos erros, pequenos ou grandes, mas queremos não reaproveitar de ti, mas aproveitar da tua graça para te pedir perdão. Nos perdoa. O Senhor sabe aonde erramos, aonde precisamos ajustar, mas que nesta manhã os teus filhos e filhas tenham uma certeza do Deus que ama cada um deles. Renova em nós este perdão. Ajuda-nos a caminharmos pela graça de Cristo. E que se alguém aqui, Senhor, se sentir indigno como Isaías se sentiu, nesta manhã ele entenda que essa indignidade não é para se afastar, mas para te buscar e ser transformado, transformada, segundo o teu poder salvífico que há no perdão. Ajuda-nos também a perdoar a quem nos tem ofendido e a levar esta mensagem a outros. Por Jesus nós oramos. Amém. Amém.